Salve, salve, meu querido assinante, minha querida assinante aqui da plataforma Terra Negra, professor Vitinho de Geografia com vocês. E hoje, para dar sequência em conteúdos relativos à geomorfologia, mas que guardam muita correspondência lá com o módulo de biomas brasileiros. Então veja bem, a partir da sequenciada degradação que os biomas brasileiros vêm sofrendo, uma série de impactos ambientais são decorrentes justamente em função dessa degradação, desse desmatamento. Então, lá na aula relativa ao bioma dos Campos Gaúchos, o Percy citou para vocês, e se você não viu essa aula, vai lá, corre no módulo lá para dar uma olhada, porque faz muito sentido assistir a aula do Percy antes desse encontro nosso aqui. Olha só, naquele encontro do Percy, ele trabalhou o conceito para vocês do bioma dos Campos Gaúchos e de toda a região da Campanha Gaúcha. Essa região que tem um relevo predominante de coxilhas, um relevo levemente ondulado e que, por sua vez, recebeu muita atividade da pecuária bovina ao longo dos seus ciclos históricos. Vale a pena lembrar o ciclo do charque, por que não? Então, uma utilização muito grande dessas áreas de pastagens naturais para a introdução da pecuária bovina. Essa mesma pecuária vai ser responsável por potencialização da erosão. Vamos revisar um conteúdo bem interessante aqui. Quando você tem um excedente de cabeça de gado em uma determinada área, a cobertura vegetal será retirada. Portanto, a interceptação da água da chuva será reduzida. Quanto menor a densidade vegetal na superfície do solo, menor será a interceptação. Traduzindo, interceptação, um bloqueio mecânico que a própria vegetação na superfície promove para evitar o excedente de processos erosivos na superfície. O impacto inicial da gota da chuva, da erosão pluvial sobre o solo. E, portanto, se eu tenho, então, um excedente de pastoreio, eu teria uma redução da interceptação da água da chuva e, consequentemente, intensificação de processo erosivo. O resultado desses processos erosivos lá nas pradarias do Rio Grande do Sul, mais especificamente no sudoeste do Rio Grande do Sul, seria a formação de bancos arenosos. Então, essa porção do nosso país, quando submetida à intensificação dos processos erosivos de forma antrópica, acaba formando bancos de areia. A minha dúvida é: esses bancos arenosos estão disponíveis, estão aptos para o desenvolvimento da nossa economia? Não estão. E por isso é um impacto ambiental gravíssimo. A arenização é um impacto ambiental, é um problema ambiental que nós temos que resolver lá no sul do Brasil. Como resolvemos isso? Justamente minimizando os efeitos, por exemplo, da erosão eólica, implementando cercas vivas, implementando quebra-ventos, para tentar minimizar a atuação da erosão sobre esse solo exposto. Além disso, você pode reduzir a intensidade de uso desse solo, tá? A partir da pecuária bovina. Então, é muito importante que a gente entenda. Uma das porções mais dinâmicas da economia do país, que é a região sul do ponto de vista agrícola, não pode perder áreas produtivas para esse tipo de fenômeno. Então, lembrando, a arenização tem origem antrópica. Um outro problema que é recorrente nas questões vestibulares seria a desertificação. A desertificação, tá, vale a pena a gente frisar que seria diferente do processo de desertização. Porque muita gente analisa só a questão etimológica, né? Desertificação, desertização, ambos parecem ser, então, processos responsáveis por formação de deserto. Entretanto, a desertização seria o fenômeno natural, lento, mas gradativo de formação de desertos. A gente tem condicionantes naturais para a formação de desertos. Por exemplo, os desertos tropicais, pela predominância de células de alta pressão atmosférica. Por exemplo, os desertos formados por isolamento geográfico,
por isolamento, pelas barreiras orográficas. Terceiro exemplo, desertos formados por tangenciamento de correntes marítimas frias. Vale a pena você acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/Terra Negra. A gente tem um vídeo bem interessante, um dos vídeos mais legais que eu acho que a gente já produziu. Um vídeo sobre o deserto do Atacama. Lá a gente coloca bastante esses conceitos e, para variar, em loco. Não deixe de acompanhar lá. Olha só, a desertização seria o avanço natural e gradativo dos desertos. Entretanto, a desertificação exige dois condicionantes. O primeiro, o condicionante natural, da presença de um clima na região que já é naturalmente semi-árido. Sempre que você identificar esse prefixo semi, isso indica um perfil transicional. Então, semiárido, quase árido, tá? Trocando em miúdos, e o condicionante antrópico. Além do perfil natural semiárido, você tem que ter adoção na região de práticas agrícolas mais arcaicas, mais rudimentares. Há exemplo nessa região, principalmente da pecuária caprina e bovina. A pecuária caprina e bovina, que também promovem degradação da caatinga, promovem retirada da cobertura vegetal, exposição do solo aos processos erosivos e, consequentemente, a consequência do processo erosivo seria o seguinte: esterilização desses ambientes que são áridos e semiáridos. Professor, mais especificamente onde que você quer dizer? Mais especificamente no sertão nordestino e no norte de Minas. Essa região que é abraçada pelo clima semiárido é a mais propensa naturalmente a sofrer com o avanço da desertificação. Então, lembrando sempre de forma antrópica. Por que o termo esterilização? Se a gente parar para pensar em um homem estéril, é o homem que não consegue se reproduzir. Um solo estéril é um solo que não consegue se reproduzir para a economia. Então, esse solo já não atende mais à demanda econômica da agricultura. Ele não é capaz de atender essa demanda por um motivo muito simples. Ele está profundamente degradado. Daí, a gente já tem a primeira grande consequência do processo de desertificação. A consequência econômica. A perda do uso do solo principal dessa região, que é o uso agrícola. Daí nós tiramos também consequências sociais. O deslocamento de parte da população do sertão nordestino, potencialmente para a zona da mata. Então você tem um fluxo migratório que advém justamente do fenômeno de desertificação. Outras consequências podem ser, por exemplo, consequências ambientais em geral. Consequências como a perda da cobertura vegetal nativa, que é a própria caatinga, com uma elevadíssima biodiversidade, uma monstruosa biodiversidade. Outra consequência nessa região seria o abandono de terras, o que determina um aumento dessa exposição do solo também. Isso é gravíssimo. Você tem perdas econômicas graves para as populações nativas. Se você parar para pensar em populações nativas, que são populações chamadas do sertanejo clássico, né? Esse camarada aqui é justamente aquele camarada que tem o seu pequeno torrão de terra que vai ser afetado pelo avanço da desertificação. Esse camarada é forçado a migrar. Então, as consequências elas vão se sobrepondo. A desertificação é um problema gravíssimo para o nosso país. E aí surge a minha grande questão. A gente degrada também outras áreas do país. Quais seriam os nomes dados a isso? Porque se eu degradar a floresta amazônica a partir da expansão da fronteira agrícola clássica, ok, eu tenho avanço da sojicultura e pecuária bovina. Mas eu posso falar que a Amazônia será desertificada? Qual é o erro dessa questão? O erro está aqui, ó, no condicionante natural. Independente da escala de tempo humana que você estiver trabalhando, não sei se é daqui a 50 ou daqui a 100 anos,
Se você estiver trabalhando na faixa de tempo humana, você não pode falar de desertificação para a floresta amazônica. O clima da região amazônica vai continuar sendo equatorial de qualquer forma. Independente dessa expansão da fronteira agrícola e independente da taxa de deflorestamento dessa floresta. Por isso que a ausência do condicionante natural, que é o clima semiárido, faz com que a floresta amazônica não possa, em hipótese alguma, sofrer desertificação. A Amazônia também não vai sofrer arenização, porque não é clássica da região da floresta amazônica a formação desses bancos arenosos quando esse solo for submetido à erosão. E por isso, apesar de se envolver em uma polêmica, a gente pode dizer que essa floresta amazônica não será desertificada nem arenizada. Algumas questões podem até trabalhar com o termo, futuramente, com o termo de savanização. A savanização em qual aspecto, gente? Savanização no aspecto de perda de fauna e flora, perda de biodiversidade, redução do porte da vegetação e alteração paisagística. Enquanto você tinha uma floresta densa, um ambiente com porte predominante arbóreo, agora, com a expansão da agricultura, você tem um porte completamente alterado, uma paisagem com horizonte longínquo, com árvores, quando possui árvores mais esparçadas umas das outras, e o porte predominante, o porte herbáceo. Então, dadas essas três caracterizações do nosso país, nós temos aqui os fenômenos para revisarmos. A arenização no Rio Grande do Sul. O último destaque a fazer é a região do Jalapão. Nós temos até areal no Jalapão. Vale a pena se acessar o youtube.com/Terra Negra depois dessa aula agora, para acessar o vídeo que eu e o Percy fizemos lá no areal do Jalapão sobre a diferença entre arenização e desertificação. Lá no Jalapão, no Tocantins, você consegue encontrar, tá, a arenização, mas com uma outra origem natural. Então, aqui nós tivemos os impactos ambientais mais importantes para as provas do nosso país. Beleza? Então, um grande abraço. Tchau, tchau.